Você tem acesso a toda a nossa programação e conteúdos exclusivos. E nós vamos falar agora sobre o desempenho da economia brasileira, sobre o processo de retomada, as dificuldades desse processo. Hoje, a equipe econômica divulgou o boletim macrofiscal do mês de setembro, fazendo essa avaliação. E nós vamos falar agora sobre isso com o secretário do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigado aí a Jovem Pan pelo convite. Ô, secretário, o senhor pareceu bastante animado hoje a falar das perspectivas da economia e das condições atuais, confiando ainda numa recuperação em V. Só que ontem nós tivemos o IBC-BR do Banco Central, a prévia do PIB, esfriando um pouquinho o ânimo, lembrando que o mercado vem reduzindo a projeção do tombo deste ano, exatamente por causa de indicadores mais favoráveis, mas o IBC-BR mostrou que em julho o desempenho não foi tão vigoroso assim, trouxe decepção, e o que a gente percebe é um movimento meio desigual, né? O setor de serviços, por exemplo, patinando ainda, comércio recuperando bem, indústria recuperando bem. O senhor aposta mesmo dessa retomada em V? Sim, méritos do ministro Paulo Guedes, que foi o primeiro que alertou sobre isso, e o ponto é muito claro. Quando você acompanha comércio e indústria, você vê que eles serão os grandes vertentes do crescimento no terceiro trimestre. Mas, no quarto trimestre, os serviços entram para fazer a diferença. Então, nós acreditamos que a partir de outubro, a retomada do setor de serviços seja mais robusta, justificando a nossa boa expectativa em relação à retomada econômica. Continua sendo um ano difícil, mas graças às medidas econômicas adotadas pelo governo brasileiro em parceria com o Congresso Nacional, a crise está bem menos severa do que muitos esperariam no começo desse ano. Agora, por enquanto, fica mantida a projeção, que é do governo, de uma queda do PIB este ano de 4,7%. É um pouco mais otimista que a média do mercado, que fala em 5,11%. É uma diferença até importante se nós considerarmos todo o ambiente que o Brasil ainda enfrenta em função da pandemia, não é? Para o ano que vem, se manteria aquela projeção mais otimista de uma retomada mais vigorosa, aí retomada mesmo, números positivos? Olha só, quando nós fizemos a projeção de queda de 4,7% do PIB, o FMI falava que o PIB ia cair 9,1%. O relatório Focus chegou a apontar a queda de 6,54%. E naquela época nós fomos muito claros. Quem está prevendo queda acima de 6,5% do PIB vai ter que rever a sua estimativa. Tal como nós alertamos há 2 meses atrás, está acontecendo. O relatório Focus, ele recuou de uma queda de 6,5% para uma queda de 5,1%. Ou seja, está convergindo para a nossa projeção. Por fim, em relação ao ano que vem, o mercado está apostando numa retomada de 3,5% do PIB. As contas nossas apontam uma retomada de 3,2%. Então, nós estamos mais conservadores que o mercado. Agora, se a agenda de reformas continuar andando como está andando, se a agenda de consolidação fiscal continuar andando como está andando, eu não tenho dúvida que o nosso país vai entrar numa trajetória sustentável de crescimento de longo prazo. Agora, secretária, aí nós entramos na bronca de hoje do presidente Bolsonaro, né? Porque há muita discussão em torno do Renda Brasil. Ele falou que agora não é mais para tocar nesse assunto, porque ele não tem gostado das propostas que têm sido apresentadas para viabilizar, para ter fonte de recursos, né? Foi aquela história do abono salarial, de seguro-defeso, agora a possibilidade de congelamento de salários. O ministro Paulo Guedes já disse que a possibilidade de cartão vermelho não seria para ele. Eu queria saber como é que a equipe econômica está lidando com essa situação em si. Para quem que seria esse cartão vermelho aí na equipe? Quem teve essa ideia? Então, eu até queria saber qual é a sua avaliação em relação a essa situação, né? O presidente fica muito bravo e claro que ele direciona essa bronca para quem está transmitindo essas informações do lado da equipe econômica, não é? Porque é um desafio. Tem a questão do auxílio emergencial, que foi muito importante para o Brasil minimizar o impacto da pandemia, né? Como você colocava agora, essa possibilidade de uma recuperação em V, vem muito do auxílio emergencial, só que ele vai acabar. Não é? E aí, como é que fica a economia sem esse gás que foi dado pelo auxílio emergencial? Tem um impacto político e a questão das reformas, tudo isso pode demorar, não é um cenário que está aberto, olha, vamos aprovar e tudo bem. É uma coisa que pode levar muito tempo ainda. Bom, sobre o Renda Brasil, o presidente já se manifestou sobre o assunto, então não cabe a mim comentar. Agora, o que eu posso dizer para os ouvintes da Jovem Pan é que o presidente Jair Bolsonaro é um grande parceiro da agenda de reformas econômicas. Olha só, em menos de 2 anos, nós aprovamos a maior reforma estrutural da história da Previdência.
Aprovamos a maior reforma estrutural do FGTS. Aprovamos a cessão onerosa. Aprovamos a transação tributária, que estava previsto no Código Tributário desde 1966. Nesse ano, em parceria com o Congresso Nacional, apoiamos o PL do saneamento, que estava parado há anos. Já aprovamos na Câmara o PL do gás, vai para o Senado agora. Aprovamos na Câmara a nova lei de falências, vai para o Senado agora. Já está na Câmara a nova legislação de cabotagem, o BR do Mar. Está na Câmara e no Congresso Nacional, a reforma tributária está lá. A reforma administrativa está lá, o Pacto Federativo está lá, a PEC dos fundos está lá, a PEC de emergência fiscal está lá. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que esse é um governo reformista e que, em menos de 2 anos, olha a quantidade de coisa que nós já aprovamos com o Congresso Nacional, parceiro, e que ainda vamos aprovar. Então, essa agenda de reformas só encontra paralelo no Plano Real. Esse é um governo reformista, o ministro Paulo Guedes tem pleno apoio do presidente Jair Bolsonaro e nós vamos avançar na agenda de reformas pró-mercado, consolidação fiscal e vamos, tal como disse o ministro Paulo Guedes, surpreender o mundo com a nossa retomada econômica. Agora, secretário, vários desses projetos que o senhor citou e mesmo a reforma da Previdência já estavam propostos e em discussão no Congresso há bastante tempo. Não é? Então, o governo endossa essas discussões, o que é muito importante, é a força que vem do Executivo, que muitas vezes tem que levar até adiante determinados projetos que ficam emperrados. Agora, em relação à reforma tributária, o que veio, por exemplo, do governo até agora, foi aquela unificação de PIS/COFINS, que é bem menos abrangente do que as propostas que já estão em tramitação no Congresso. E a reforma administrativa se esperava que pudesse vir com alguma coisa que tivesse um impacto financeiro maior no curto prazo. Então, ela pode passar por mudanças. A gente pode esperar mais propostas do governo em relação à questão tributária e eu queria saber a sua expectativa em relação à reforma administrativa. Olha, o importante é a agenda andar e a agenda está andando. Então, veja só, há anos você sabe que tem que ter uma reforma tributária no Brasil, agora está andando. Há anos você sabe que tem que ter uma reforma administrativa no Brasil, agora está andando. Você já sabia do problema do saneamento há anos, foi aprovado agora. Você sabe do problema do gás há anos. O choque de energia barata está sendo colocado agora, aprovou na Câmara. Então, o que esse governo está fazendo, os problemas do Brasil não são novos. As pessoas conhecem os problemas. A dificuldade é como resolvê-los. E esse governo está avançando nessa agenda. E vem mais por aí. Vem privatizações, concessões, melhora dos marcos legais para atrair mais investimento privado. Então, nós estamos claramente no caminho da prosperidade. É insistir numa agenda que foi vitoriosa em todo lugar do mundo que foi implementada. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Sobre a reforma administrativa, sobre a reforma tributária, olha, vamos debater. O Congresso Nacional é o local ideal para as grandes discussões da sociedade. E o nosso governo apoia essas discussões. Então, na sua avaliação, seria importante, por exemplo, se discutir essa unificação mais ampla dos tributos, talvez chegando até o ICMS, que tem até um esforço de alguns congressistas para convencer depois aí os governadores a endossarem a proposta. Tem um trabalho também para unificar o ISS, que aí dependeria de prefeitos. Na sua avaliação, isso seria positivo? Olha, quem toca a reforma tributária aqui é a professora Vanessa Canado, o professor Luiz Araújo e o secretário especial da Receita, José Tostes. Eu prefiro não me manifestar explicitamente sobre pontos da reforma tributária. O que eu posso dizer com certeza absoluta é que nós estamos avançando. E o Brasil inteiro está vendo isso. Veja, há quantos anos o país não pede uma reforma tributária? Você pode achar a reforma do governo muito ampla ou pouco ampla. Mas o fato é que ela foi encaminhada. O mesmo para a reforma administrativa, o mesmo para o Pacto Federativo, o mesmo para a PEC dos fundos, o mesmo para o ajuste fiscal. Ou seja, o governo está andando, está movimentando a pauta pró-mercado, a pauta de consolidação fiscal e aumento de produtividade junto ao Congresso Nacional. E agora, junto à sociedade, essa discussão ficando mais clara, vamos avançar nos consensos e aprovar o que é possível
e colocar definitivamente o Brasil no caminho da prosperidade. Agora, secretário, o senhor deve acompanhar e acompanha, sei que acompanha, inclusive pelas redes sociais, todas as discussões em torno da questão fiscal, que tem causado muita preocupação do governo. De vez em quando vem alguns sinais trocados em relação ao que se pretende fazer. A proposta orçamentária do próximo ano respeita o teto de gastos, mas muita gente acredita que se possa ter dificuldades até para atender despesas obrigatórias, não é? Aí vem a questão da PEC do Pacto Federativo e também a PEC dos gastos. O relator já conversou com a gente aqui no Jornal Jovem Pan na semana passada e ele incluiria o Renda Brasil. Não incluindo, o senhor acha que tem mais chances dessas propostas avançarem com mais rapidez? Eu queria saber qual o recado que se pode passar para quem hoje está muito preocupado com relação à questão fiscal. O recado que eu posso dar é que esse governo entende perfeitamente que responsabilidade fiscal é uma ajuda, é uma proteção à população mais pobre. Se o governo perde o controle das contas públicas, a inflação aumenta. E a inflação é o maior inimigo da população mais pobre. Aumenta a inflação, tem que aumentar juros. Aumenta os juros, diminui o investimento. Ou seja, aumenta o desemprego. E o desemprego é outro inimigo da população mais pobre. Então, esse governo está convicto que a consolidação fiscal é fundamental. Não existem meias palavras aqui. Nós fomos eleitos para implementar uma agenda liberal na economia, uma agenda pró-mercado na economia. E o Congresso Nacional é um parceiro da agenda econômica do governo federal. Nós vamos avançar na consolidação fiscal, vamos avançar no combate à má alocação de recursos, vamos melhorar os marcos legais do nosso país de tal maneira que cada vez o setor privado invista mais dinheiro, que cada vez mais gente se sinta confortável para investir no Brasil, para empreender no Brasil, para gerar emprego e renda no nosso país. E quando eu falava dessa questão dos sinais trocados, na semana passada, por exemplo, gerou aí muito burburinho a solicitação aí de explicações de supermercados, por exemplo, em relação ao caso do arroz. Porque a gente tem uma inflação que está rodando abaixo do piso da meta, a inflação oficial, o IPCA, mas tem toda essa preocupação, inclusive o presidente manifestou de uma forma muito enfática, com relação ao aumento do custo de vida via preços mais altos de alimentação. Tem arroz, tem feijão, o arroz foi o grande alvo da semana passada, mas vários outros produtos também estão subindo. E o senhor sabe que tem toda uma conjuntura econômica levando a isso, que não seria exatamente especulação, não é? Então veio essa notificação que pegou mal num governo que se coloca como liberal em relação à economia. E tem uma pressão no atacado. Eu queria saber se o senhor vê motivos para uma preocupação mesmo com relação à inflação futura, até considerando essa retomada mais firme de atividade. Nenhuma preocupação. Quando você olha a projeção da SPE para a inflação desse ano, ela está em 1,8%. Se você pegar o IPCA até esse mês, ele acumulado no ano é 0,7%. A expectativa de mercado para a inflação desse ano é 1,8% também. O piso da meta é 2,5%, ou seja, o mercado, todo mundo acredita que a inflação vai ficar abaixo do piso da meta. Quando você olha para frente, o mesmo está acontecendo. Agora, eu entendo a preocupação do presidente, claro, entendo a preocupação da dona de casa. Por quê? Porque alguns produtos alimentícios aumentaram de preço, como é o arroz, e isso dói no bolso. Isso só reforça para nós a convicção que a inflação é inimiga do trabalhador. E é por isso que nós temos que insistir na agenda de reformas pró-mercado, e na agenda de consolidação fiscal, porque é assim que nós vamos manter a inflação sob controle, o investimento privado entrando no nosso país e vamos gerar emprego e renda para a população. É isso, nós conversamos aqui com o secretário Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no